Vamos então falar de felicidade. Daniel fez aí uma pergunta. Para ser feliz, o que é que o ser humano necessita? Eu já vi muita gente com dinheiro, muito dinheiro, estava infeliz. Aí deu uma descansada, parou de ganhar menos, de ganhar muito, começou a ganhar menos, mas continuou infeliz. Então, o que é que o ser humano necessita mesmo para ser feliz? Ter muito dinheiro, ter muitos amigos, ter Deus no coração, ter muitos filhos, ter uma família equilibrada. Cientificamente, ser feliz é possível? Qual o sentido da vida? O que fazer no planeta por 100 anos? É o que a gente vai conversar agora aqui com Henrique de Moraes. Muito boa tarde, Henrique. Seja bem-vindo. Boa tarde, ouvinte do programa de Olho na Cidade, na Rádio Sociedade. Boa tarde, Jorge. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Henrique, inicialmente vamos fazer uma pergunta bem direta. O que é felicidade, cientificamente falando? É um questionamento muito profundo, né? E se você parar para você ver, de acordo com várias filosofias, a felicidade, ela é o propósito da humanidade, né? Então, tudo que você faz deveria ser para atingir a felicidade. Então, por que será que tem tanta gente triste, né? Porque certamente o conceito de felicidade, ele está um conceito inadequado à biologia do ser humano. Talvez as pessoas, elas com certeza, elas confundem felicidade com alegria, confundem felicidade com ver coisas bonitas, ou seja, a felicidade ela é confundida com os órgãos do sentido. Então é confundido com paladar, é confundido com tato, quando na verdade a felicidade ela é um estado mental transitório, né, e que é relativo ao seu grau de consciência, né? E o que é consciência? Consciência é você estar no momento presente, ciente do sentido da sua vida, do propósito da tua existência, né? E não é só isso. Além de você estar consciente, você tem que saber de quais são as variáveis intervenientes no que formam o teu estado mental. Antes disso, a gente tem que saber o que é mente, né? Então, a mente ela vai ser um lugar conceitual, né? Porque você não consegue me mostrar uma mente. É um lugar conceitual e, ao mesmo tempo, é um lugar integrativo. Então, assim, ó, na formação do meu pensamento, ou seja, na formação de quem eu percebo, influencia, inclusive, o funcionamento das minhas vísceras, né? Então, assim, de 70% a 85% da serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela tua felicidade, e sem ele você não tem como ser feliz, é produzido pela tua flora bacteriana do teu intestino. Então, se você não tem, por exemplo, um fator que é muito importante, que é a nutrição, né, a alimentação, se você não tem uma alimentação regrada como o sol ele tem hora para nascer e ele tem hora para se pôr, ele não atrasa. É como nós deveríamos ter com relação à natureza. Então, se você não tem uma alimentação regrada, essa flora, ela morre, né? Então, se você faz o uso de alguns medicamentos, como antibióticos, durante muito tempo, essa flora, ela morre. E hoje em dia já se sabe o poder dos lactobacilos, por exemplo, para repovoar. Mas eu falei só de um aspecto. Vamos pensar que o ser humano ele é formado por 7 dimensões, por 7 aspectos. E para eu compreender a felicidade, né, então a felicidade, além de ser esse estado de consciência, né, de um estado mental transitório, ela depende de uma coisa muito importante, que é a consciência, é a compreensão profunda de que tudo que acontece na minha vida é consequência de minhas escolhas, consciente ou inconscientemente. E quando eu entendo isso, e quando eu compreendo isso, aí para chegar nesse conceito, que é o da não rejeição, aí é a parte mais bonita, né? Porque no momento em que eu me integro comigo e que me dedico ao meu desenvolvimento humano, eu busco o quê? A consciência, a compreensão do amor incondicional.
E quando eu me amo, isso é muito difícil. Isso são muitos anos. Esse amor próprio é um portal, porque ele é baseado primeiro no perdão. Então, assim, você conseguiria se perdoar? Você conseguiria passar um dia só sem se julgar? Um dia. E sem se condenar e sem se punir? Então, essa caminhada é a caminhada verdadeira, né? De você conseguir se amar, você conseguir se perdoar. E quando você consegue atingir esse propósito, que não é um propósito teórico, você tem que sentir. Você tem que parar na frente do espelho, se olhar e se apaixonar por você. E ser grato por até onde você chegou, né? Com toda essa humanidade. Então, a compreensão disso tudo, que é uma longa jornada, te permite, a partir daí, quando você é tocado por esse amor incondicional, passar a amar qualquer ser humano que, na verdade, é uma parte tua fora de você, né? Então, esse conceito de felicidade, que o ocidental ele tem mania de falar frases, ou às vezes ler livros, sem sentir no coração, né? E a gente já sabe que o campo do coração é praticamente 100 vezes maior do que o campo do cérebro, o campo eletromagnético gerado. E as nossas células, que são formadas de átomos, são todas baseadas em uma congruência, né, em uma organização eletromagnética. Ou seja, o que já se fala há 5.000 anos atrás na literatura ayurvédica, hoje em dia a gente está comprovando que na verdade é o quê? O poder da emoção. Então o corpo emocional, ele tem uma carga muito grande sobre a harmonização da tua mente. A grande questão disso é que o teu corpo emocional, um dos fatores muito intervenientes nele é o que a gente chama de sistema de crenças e valores, que nada mais é do que você acredita e o que é importante para você. E aí a outra grande falha nesse processo é que isso é passado de pai para filho sem ser questionado. Então esse processo de constituição do que a gente chama de valores internos, ou seja, o que toca o teu coração, ele deveria ser feito como? Você deveria sentar, olhar a natureza, ou sentar, olhar a sociedade, ou sentar e olhar os movimentos de relações interpessoais e ver assim, poxa, isso me incomoda, isso toca o meu coração. Eu aprendi que isso não deveria me incomodar, mas isso me incomoda, isso toca o meu coração. A partir desse momento, eu preciso começar a questionar se o que eu aprendi me adoece ou não. Então, a origem da doença, ela estaria nessa dicotomia, nessa divergência, nessa separação do homem de um corpo emocional e de um corpo social. Vou te dar um exemplo. Então, o teu trabalho está aqui em Feira de Santana e você descobre que o amor da tua vida mora no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, nesse momento, aparece uma dicotomia. E aí você vai ter que escolher entre o teu coração, que é o teu corpo emocional, ou entre o teu social, né? Ou seja, como é o teu trabalho, como você se relaciona com a sociedade. Então, isso aí, se for mantido, certamente vai aparecer uma doença no teu corpo físico. Essa divergência, essa disparidade. Ficou mais ou menos claro o conceito da felicidade e de como assim é uma caminhada de muitos anos cada item desse que eu falei. Então, quando eu falo assim amor próprio, o se perdoar, quantos anos leva? Quantos anos leva? Porque eu estive na Índia entrevistando vários lamas e várias religiões diferentes, né, vários líderes, e uma das perguntas que eu fiz foi assim, o que é o amor incondicional e como desenvolver? Porque as nossas células, todas elas são altamente adaptáveis. Ou seja, a tudo que você se estimula, você desenvolve, certo? Então, segundo esse conceito da neurociência e da fisiologia humana, deve existir uma forma de você treinar o amor incondicional. E realmente existe, né? E uma das definições que Dalai Lama deu, inclusive, sobre isso, e aqui eu não estou fazendo nenhuma abordagem religiosa, eu estou fazendo uma abordagem filosófica. Ele falou o seguinte, o amor incondicional é a ausência de julgamento. Agora, esse conceito significa que você tem que se libertar do que é certo e errado, se libertar do que é bom e é ruim, e entrar dentro de um modo operante, um modo de vida, de começar a entender o que é adequado e inadequado, em que circunstância, para que ser humano, né, sob essa relação da tua natureza interna e a relação da tua natureza externa.
Recentemente tivemos um curso aqui em Feira de Santana com 20 horas de duração sobre a ciência da felicidade. Em 20 horas é possível aprender a ser feliz? Então, na verdade, o que acontece é assim, esse curso vai acontecer agora repetidamente, né, nesse próximo final de semana. Teve agora no início do mês, não é isso? Isso, vai ter agora, esse próximo final de semana. É a ciência da felicidade e os 7 níveis de consciência, é uma imersão. Então, nessa imersão, a gente tem a alimentação toda natural, tem uma hidratação toda natural, e esses 2 elementos, eles alteram muito a emoção do indivíduo, principalmente a volemia. Então, por exemplo, a pessoa, um adulto deveria tomar em torno de 3 litros de água por dia, certo? Se ele não toma isso, o indivíduo ele é constituído 78% de água. Se ele não toma isso, ele tem uma alteração na pressão arterial dele. Essa pressão arterial dele, se ela for baixa, ela dá ao indivíduo uma sensação de quase morte, ela dá ao indivíduo uma elevação muito grande de ansiedade, né? Então, assim, a gente já tem padrões da mente completamente alterados. Nesses 2 dias, a gente vivencia a harmonização disso pela volemia. Uma outra questão que altera muito a mente, né, é a hipoglicemia. Então, a hipoglicemia, ela produz um estado de irritabilidade neurológica, ou seja, o indivíduo que está em torno de 2 horas sem se alimentar de carboidratos complexos, de índice glicêmico médio e baixo, fazendo o que é muito comum hoje, que são essas dietas cetogênicas, esse indivíduo ele entra num processo que a gente chama de gliconeogênese, que é um processo de autofagia. Ele começa a se comer, ele começa a destruir o tecido muscular, que nunca mais vai ser regenerado, porque o poder de recuperação desse tecido é muito pequeno, como o tecido neurológico, né? E esse processo altera muito a mente. Então, a gente já entra como base aí nessa organização desse corpo energético. Além disso, a gente fala exatamente de como a mente funciona e, na verdade, assim, eu não tenho objetivo nenhum de alterar ninguém, mas eu tenho o objetivo de oferecer as melhores ferramentas para que a pessoa, se ela realmente já tiver sofrido o suficiente, porque a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, né? Mas normalmente é pela dor. Se ela já tiver sofrido o suficiente, que ela utilize essas ferramentas para o resto da vida delas. Então, na verdade, são conceitos, são novas crenças e novos valores baseados em estudos científicos, né, com base em fisiologia e neurofisiologia. Para quê? Para que você, se você quiser alterar o estilo da tua vida, então a gente ensina o quê? Um método organizacional com base nesse conhecimento para você alterar o estilo da tua vida. Se você pensar assim, o que é caráter? Caráter não é o que você fala que você faz. Caráter é o que você definitivamente faz todos os dias. Então a gente está falando aqui de quê? De organizar um estilo de vida que faça sentido a teu coração, que faça sentido a tuas emoções. E não só um estilo de vida que atenda a conceitos sociais. Porque o ser humano ele não é só um ser social, ele é muito mais do que isso, né? Um ser social é uma dimensão, a gente fala lá de 6 dimensões, as quais, se você tratar um pouquinho todos os dias, você vai conquistar o sucesso humano. Porque o sucesso humano, ele está diretamente vinculado à saúde. Não adianta você ser um Steve Jobs, que você praticamente produziu uma empresa que é uma das maiores do mundo hoje em dia, e você não ter saúde para você poder aproveitar isso com sua família, ou você poder ajudar a humanidade de alguma forma, né? Então, se tua vida ela é uma vida sem ajuda social, sem um legado, ou seja, se você não é um artista da sua vida, o que é o artista? O artista, ele transforma o que não tem graça em uma coisa linda, ele transforma o que não tem função em função. Então, a pergunta desse processo todo é: por onde você passa? Como fica? Como as pessoas que encontram você ficam depois de te encontrar? Então a gente fala disso tudo e a gente dá treinamento, ferramentas, a gente fala do sistema yoga como uma organização do estilo de vida, a gente fala de meditação, que hoje em dia tem bilhões de estudos científicos comprovando a alteração, inclusive, física do cérebro, da área da compaixão, né? Ou seja, da área vinculada ao amor incondicional, que também tem um poder muito grande na felicidade. Então, a gente oferece essas ferramentas para que você possa alterar o teu estilo de vida. Então, a gente não está falando de mágica
ou a gente não está falando, não, a gente está falando de muito trabalho. Quem quiser participar do curso Ciência da Ciência Felicidade. da Felicidade e os 7 níveis de consciência. Quais são os contatos, quais são os meios de participar? Então, pelo nosso Instagram, você consegue olhar o nosso trabalho bastante como ele é. Qual é o endereço do Instagram? É Dream College BR. Pode deixar na rádio para que o ouvinte possa entrar em contato com a rádio? Pode, sim. A gente deixa aqui, né? E aí nesse Instagram a gente propõe já uma parte desse estilo de vida. Então todas as manhãs a gente, por exemplo, publica poemas sobre o ser humano, sobre ensaios filosóficos, para que você possa começar o teu dia com boa informação. E o que é a vida, se você parar para pensar? A vida é o que acontece no teu dia, porque o passado não existe, o futuro também não existe. São realidades virtuais que você cria, muitas vezes para fugir do presente, né? Então o presente, ele é um presente. Então, se você consegue organizar seu dia, você consegue organizar sua vida. Telefone para contato? 75 999 48 7417. Repete aí, por favor, Henrique. 75 999 4 vezes o número 9. Não, são só 3. São 3. Ok. 999 487417. 48 7417. 7417. Ok. Obrigado então pela sua participação e sucesso aí no evento. O nosso colega é Gilson Veloso, ligado aqui no programa, parabenizando aqui inclusive pela entrevista. Agradeço muito a oportunidade. Ok, conversamos então com Henrique de Moraes, que estará ministrando neste final de semana o curso A Ciência da Felicidade. Entre em contato, participe e você vai, portanto, ter aí a experiência de como cientificamente ser feliz. 4 horas e mais 50 minutos, 4h50. Este é o seu programa De Olho na Cidade para sapato terapia. Eu só uso sapato terapia, viu, Valdeiro Uchoa?